Olá, nesse vídeo eu falarei do surgimento de uma das maiores religiões monoteístas do mundo, que é o islamismo. Falarei um pouco também sobre Maomé, seu fundador, falarei também sobre a doutrina islâmica e o significado do Corão, assim como os xiitas e os sunitas. Esse vídeo é o terceiro da série que buscará contar toda a história da Idade Média. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Fico feliz de ter você aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou Lucas Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. No século VII, enquanto o Império Bizantino dava sinais de declínio, na Península Arábica nascia uma religião que imprimiria um novo rumo à história não só do Oriente Médio, mas também da Europa. Essa religião era o islamismo, o Islã, que surgiu como resultado das pregações do profeta Muhammad, ou como conhecemos, Maomé. De origem árabe, a palavra Islã significa submissão a Deus, que nesse caso é Alá. O islamismo unificou as tribos árabes da mesma forma que o judaísmo o fizera com os hebreus mais de 1000 anos antes. Uma vez unidos e motivados pela nova religião, os árabes se lançaram à expansão territorial. Assim, no começo do século VIII, eles eram senhores de quase todo o Oriente Médio, do norte da África e da Península Ibérica. Hoje, o islamismo reúne mais de 1,3 bilhão de seguidores. Em número de fiéis, perde apenas para o cristianismo, que conta com 2,1 bilhões de adeptos, mas supera o catolicismo com seu 1 bilhão de fiéis. Maomé, nascido por volta de 570 em Meca, cidade da Península Arábica, perdeu os pais muito cedo e foi viver em uma região afastada com seu avô. Aí ficou até os 15 anos, quando voltou para Meca e se tornou condutor de caravanas. Por essa época, muitas caravanas de mercadores cruzavam o deserto que ocupava a maior parte da Península Arábica. Como condutor de algumas delas, Maomé percorreu regiões do Egito, da Palestina e da Pérsia. Nessas viagens, entrou em contato com diversas religiões. Duas delas o impressionaram especialmente, que são o judaísmo e o cristianismo, que pregavam a existência de um só Deus, algo que conhecemos como monoteísmo. Ora, as tribos árabes eram politeístas por excelência, isto é, cultuavam diferentes deuses. Em Meca havia um templo, a Kaaba, na qual podiam ser adorados mais de 360 divindades. Nesse templo encontrava-se também uma rocha em forma de cubo, a Pedra Negra, provavelmente um fragmento de meteorito protegida por uma tenda de seda negra. Os grandes comerciantes locais pertencentes à tribo Quraishita eram responsáveis pelo templo e controlavam as feiras promovidas ao seu redor. Dessa forma eram beneficiados comercialmente com as peregrinações dos árabes do deserto, os beduínos, em detrimento dos comerciantes da cidade de Yatreb, situada ao norte de Meca. Segundo a tradição islâmica, em 610, o anjo Gabriel teria aparecido a Maomé, então com 40 anos de idade, e lhe dito que há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. A partir de então, Maomé passou a pregar uma nova religião, o Islã, que agruparia crenças árabes, cristãs e judaicas. Após conquistar seus primeiros adeptos, Maomé dedicou-se à conversão dos beduínos que vinham em peregrinação a Meca. Entretanto, sua pregação contrária ao politeísmo despertou o ódio dos Quraishitas. Beneficiados pelo comércio em torno da Kaaba, eles receavam que o monoteísmo do profeta afastasse os beduínos da cidade. Perseguido por eles, em 622, Maomé fugiu para a cidade de Yatreb. Esse acontecimento ficou conhecido como Hégira, do árabe Hijra, que significa fuga, imigração, e marca o início do calendário muçulmano. A chegada de Maomé a Yatreb modificou inteiramente a vida da cidade. Sem a oposição dos Quraishitas, ele pôde difundir livremente suas ideias e acabou conquistando o governo da cidade. Yatreb passou então a ser chamada de Medina, que significa cidade do profeta. Em 630, Maomé e seus seguidores conquistaram Meca, destruíram os ídolos da Kaaba e fizeram da cidade a sede do governo islâmico. Do ponto de vista doutrinário, o islamismo tem 5 obrigações fundamentais que devem ser seguidas por todos os fiéis. Essas obrigações são crer em um só Deus, Alá,
e em Maomé como seu profeta, os muçulmanos admitem também profetas anteriores a Maomé, entre eles Jesus Cristo, fazer 5 orações diárias com a cabeça voltada para Meca, jejuar no Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, dar esmolas em quantidades proporcionais à riqueza de cada um e, por fim, fazer uma peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. O conjunto de crenças e obrigações dos islamitas, como também são chamados os muçulmanos, está reunido em 2 livros sagrados, que são o Corão ou Al-Corão, que reúne a doutrina criada por Maomé, e a Sunna, livro de costumes que contém ensinamentos e fatos da vida do profeta recolhidos por seus sucessores. Corão é o nome que designa o livro sagrado dos muçulmanos, também impropriamente chamado Al-Corão, elemento fundamental da vida islâmica, não só no aspecto religioso e jurídico, mas também no cotidiano de cada pessoa. O Corão não foi escrito por Maomé, tendo sido transmitido oralmente. O Corão, para os muçulmanos, não é apenas um livro sagrado, é também uma obra poética, modelo de linguagem e estilo que jamais poderá ser igualada. A beleza de seus versos e a simbologia neles contida caracterizam sua sacralidade impregnada da vontade de Allah. O Corão, todavia, não é a única fonte do dogma islâmico. A respeito de pontos duvidosos não esclarecidos no texto sagrado, é legítimo recorrer à Sunna, isto é, ao procedimento do profeta, tais como os atos, gestos e palavras transmitidos de geração a geração. Para o Islã, o Corão é a palavra de Deus e, como tal, origem e norma da religião e do culto muçulmano. Seu teor domina o pensamento do crente no plano jurídico, filosófico, social e teológico. Com a morte de Maomé, em 632, surgiram disputas em torno da sucessão. Alguns de seus adeptos, conhecidos mais tarde como xiitas, afirmavam que só alguém da família do profeta poderia sucedê-lo. Essa seria, segundo eles, a orientação do Corão, única fonte da verdade. Já a facção formada pelos sunitas, que seguem o Corão e os ensinamentos da Sunna, argumentava que o sucessor de Maomé deveria ser a pessoa mais capacitada para isso entre os adeptos da religião. Posteriormente, outras diferenças vieram a se somar a essa primeira divergência. Pode-se dizer, de maneira geral, que os xiitas são mais conservadores e acreditam exclusivamente nas palavras do Corão. Já os sunitas, menos conservadores, seriam mais suscetíveis às transformações do tempo e a interpretações da palavra do profeta. Na disputa inicial pela sucessão de Maomé, os sunitas saíram vitoriosos e hoje constituem cerca de 84% da população muçulmana. No próximo vídeo eu falarei sobre a expansão islâmica. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a expansão islâmica. Um grande abraço e tchau, tchau.